Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos celebrar essa noite. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava e agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar.
você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você estará no controle, então esconda muito teu coração, amarra-te pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou descansar, eu vou confiar, me lançar no teu amor. Pode apagar as muitas águas que me levarão, amor, que você sente por mim, eu sei, e tudo vai se cumprir. O vento não pode apagar as muitas águas, nunca levarão, amor, que você sente por mim, eu sei, e tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, coração ouvir tua voz. Chama pra perto, Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito Queridos irmãos e irmãs, nessa noite nós queremos, alegres em Deus, cumprimentar-lhes com a gloriosa paz do Senhor Jesus e aqui falar do nosso prazer de mais uma vez estarmos adentrando aí o seu lar a partir desse sistema audiovisual, a partir desta plataforma que com carinho foi preparada para que possamos proclamar louvores sacros e uma palavra que certamente trará direção e edificação à sua vida e família. Nós queremos cumprimentar todas as famílias de expedicionários, todos os nossos irmãos e irmãs que conectados estão participando ativamente de toda a programação que estamos com carinho preparando para vocês. Queremos, nesta noite, iniciarmos este momento de ministração da palavra, quando nos apropriaremos da Escritura com uma oração.
E nesta oração nós vamos interceder por todos os irmãos e irmãs que enfermos estão, marcados por esse tempo tão delicado que todo o planeta Terra está enfrentando. Não somos distintos deste tempo de sofrimento, mas também estamos enfrentando. Nós estamos na mesma tempestade. A diferença é que o bom e o meigo Nazareno está presente na polpa do barco. Em dado momento, ele só ergue a sua voz, a tempestade se acalma e ela então se transformará numa leve brisa. É essa promessa que nós temos na Escritura Sagrada. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Pai bendito, nós te somos gratos por teu amor e misericórdia. Rogamos-te que tua presença seja plena nesta noite. Pedimos-te, ó Pai, que mesmo nos lares, à distância de onde estamos aqui, pois estamos no templo, lugar separado para a tua adoração, dedicado a ti, mas a partir desse instrumento, estamos proclamando a tua verdade que é viva, eficiente. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Por isso pedimos-te, prescruta o nosso coração, instrui-nos nesta noite, fortalece os fracos, visita os enfermos, traz esperança àqueles que estão com desalento na alma, restaura o caído, ó Deus, e traz de volta aqueles que estão se encaminhando a espaços e lugares não aprovados por tua santidade. Em nome de Jesus, nós rogamos-te que permaneças conosco em todo o tempo. Nós agora estaremos nos apropriando da tua palavra e pedimos-te que esta voz seja tua, que o declarar destas verdades possam ter como fonte o teu santo coração. Em nome de Jesus nós oramos-te e por fé em celebração te agradecemos. Meus amados, nós agora queremos convidar-lhes a, abrindo a palavra de Deus, se aproximar do texto de Atos dos Apóstolos, um livro histórico do Novo Testamento, escrito pelo médico Lucas, a um especial amigo, e nós vamos ler no capítulo de número 20, do versículo 7 ao 12, eu estou fazendo uma releitura dos textos do Novo Testamento e imprimindo uma observação diferente, considerando todo o contexto que nós estamos vivendo. E o Senhor nos dirigiu a pensar convosco nesta noite sobre características de uma igreja saudável. Como você pode identificar uma igreja que possui marcas de saúde em meio à pandemia que nós estamos vivendo, em meio ao contexto de tantas dificuldades que nós estamos vivendo. Como identificar uma igreja que possui saúde? E aí eu queria, à luz do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 e 13, trazer-lhes luz e clareza a respeito deste tema, olhando, claro, sempre para o crivo da palavra de Deus. A Escritura diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Haviam muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, a sua alma nele está. Subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Olha que texto interessante, irmãos. Paulo está em Troade, nesta cidade ele permanece por apenas 7 dias. Uma oportunidade que você precisa abraçá-la, visto que temos aqui o maior de todos os cristãos do primeiro século, em se tratando de capacidade de produção teológica, em se tratando de capacidade de apresentar à igreja um caminho,
esse cristão é o apóstolo Paulo. Todo o Novo Testamento foi escrito por diversos homens, mas se você remove os escritos de Paulo, você vai retirar uma boa parte do Novo Testamento. Então perceba que o apóstolo Paulo tem em si uma profunda significância histórica por sua capacidade de produzir. Está ele na cidade de Troade, e ali estão os irmãos em uma espécie de cenáculo. A Escritura é cuidadosa em dizer, e aí eu gosto muito dos detalhes da Escritura, e nós precisamos atentar para essa questão dos detalhes. A Escritura é cuidadosa em dizer que havia ali luz no cenáculo e um espaço especialmente reservado para Paulo. Enquanto Paulo falava, a Bíblia diz que o seu discurso se prolongou. Era um lugar alto, haviam 3 andares. Eutico, um jovem, estava sentado à janela, e a Escritura diz que a sonolência bateu, e ele então cai do 3º andar, e quando cai, ele já chegando ao chão, seu corpo chegando ao chão, já chega em estado de morte. Ele perde a vida, ele está desacordado, ele está em estado morte. As pessoas entram em desespero, mas o apóstolo Paulo desce os degraus, abraça o jovem, e então diz: não vos perturbeis, tranquilizai a vossa alma, porque a alma dele está nele. O abraço de Paulo devolve àquele menino a vida. Então é importante a gente pensar sobre isso. E quando a gente olha para esse texto, nós somos confrontados sobre o que é uma igreja com características de saudabilidade. Como a gente consegue pensar em uma igreja que porta saúde na sua ação frente aos muitos desafios que sobrevêm? Qual é a igreja que possui características que estão alinhadas com esse trecho da palavra? Nós estamos falando de uma comunidade que se reunia e ela não tinha nenhum tempo para concluir aquela reunião, porque restava-lhe pouca oportunidade de ouvir o grande apóstolo Paulo. E essa comunidade, ela aproveita cada instante, cada segundo. Paulo, ele tinha aquele discurso metódico, inclusive a igreja de Corinto reclama isso. Ele era aquele expositor metódico, de sorte que Corinto diz: quando tu escreves parece ser mais forte do que quando falas, porque na presença te mostra frágil. De sorte que o Paulo, enquanto estava expondo, ele era detalhista em sua exposição. A Escritura diz que prorrompe a noite, e ele continua a proclamar. E o que nos chama a atenção é que aquela igreja se reuniu com um propósito de celebrar o ágape, de celebrar um momento de comunhão envoltos à mesa. E aquela igreja estava ali ouvindo a palavra, eles não estavam reclamando o pregador, ou declarando qual tipo de mensagem, ou esperando qual tipo de conforto aquele templo deveria lhes conceder. Eles estavam ali em comunhão, participando da mesa, porque a teologia da mesa é indispensável para uma igreja saudável. Eles estavam participando da mesa e eles estavam sendo alimentados pela Escritura Sagrada. Eles estavam participando da comunitas, da comunhão entre eles mesmos, mas também sendo edificados pela instrumentalidade da Escritura Sagrada. Logo, nós temos aqui uma primeira característica, que esta igreja precisa ser esse ambiente de comunhão. Este ambiente onde as pessoas reunidas estão, não por causa da comida, não por causa do que está sobre a mesa, não por causa da capacidade do que canta, do que prega, do que toca, não por causa do conforto que esse espaço pode ofertar. Nós não devemos pensar a igreja como um ambiente que deve ser um ambiente que atende a todas as minhas necessidades, porque a igreja, ela não deve ser pensada nessa perspectiva. É óbvio que a igreja precisa respeitar as pessoas e cuidar bem do seu ambiente, manter o seu ambiente arejado, limpo, ordenado, organizado, deve fazer todos os investimentos necessários, mas não é isso que define a saúde de uma igreja. Você pode estar congregante agora em uma taberna, você pode não ter um templo para congregar, sua igreja pode ser o espaço da sua casa, porque você está impedido de ir para o templo por conta da pandemia.
Mas o que define a saúde de uma igreja, e somos igreja, não porque estamos no templo, somos igreja porque estamos no corpo e pertencemos a um cabeça que é Cristo Jesus. O que define saúde de uma igreja é a capacidade de respeitar a presença do outro e amar esta presença, usufruir desta presença, perceber o outro como alguém que porta a imagem e a semelhança de Deus. Estar à mesa é estar no lugar de partilha. A mesa é um dos lugares mais lindos e a igreja precisa estar sempre em volta da mesa, porque na mesa todos são iguais, todos são dependentes, todos precisam do alimento que está posto. E uma vez se apropriando daquele alimento, todos são igualmente tratados neste ambiente. É um ambiente preparado, irmãos, para nós olharmos para a pessoa e não para a comida. Observe que a mesa, ela é tão importante que é um dos últimos lugares que Jesus vai antes da morte e ressurreição. Antes do Calvário, Jesus leva os seus discípulos à mesa. E ele ordena a sua igreja, quando fala a esse grande apóstolo, apóstolo Paulo, ele ordena a sua igreja que a igreja deve se envolver no projeto mesa, na teologia da mesa, se reunir, olhando para os elementos, para o sangue, para o corpo, olhando para o fruto da vide, para o pão, e tendo a consciência que o fruto da vide e o pão tem uma memória, uma representação, cujo propósito é gerar comunhão. Igreja é lugar de comunhão, e não existe comunhão onde existem divergências, diferenças. Igreja não existe para discutir ideologia política. Quando encontramos alguns irmãos se degladiando com outros por causa da percepção política distinta, diferente, nós nos encontramos em situação arriscada. Nós não somos de direita ou de esquerda, irmãos. Nós somos de cima. A nossa perspectiva não está atrelada a uma determinada ideologia. Nós não estamos falando de uma ideologia capaz de mudar os aspectos sociais. Nós estamos falando do Evangelho, o único instrumento poderoso que pode arrancar o homem do lamaçal de pecados e transportá-lo para o reino do Filho do amor de Deus. O Evangelho é o único instrumento capaz de salvar o homem. Uma ideologia por si só, ela se tornará naturalmente idolátrica. As pessoas que se apegam aos aspectos da ideologia, logo, logo estarão adorando essa ideologia. Olhar para o Evangelho, irmãos, é ser afetado pela verdade do próprio Deus. E é esta verdade que fundamentalmente deve estruturar os nossos encontros enquanto igreja. Porque agora não mais temos a mesa, agora não estamos mais tendo oportunidade de cercar a mesa, porque a pandemia não permite isso, mas o Evangelho nos lembra que nós somos um, que nós temos comunhão. Portanto, a verdade do Evangelho está para além de qualquer outra ideologia ou de qualquer outra perspectiva de vida. Esse é um convite que eu desejo fazer a você, ter a compreensão de que uma igreja que transpira saúde é uma igreja que ama o Senhor, mas também dedica amor igualitário aos seus iguais. Este é o primeiro princípio e a primeira característica. A segunda delas, eu percebo nesse texto, igreja é um lugar de fragilidade. Igreja é um ambiente onde você tem a bela exposição, a agradável palavra que alimenta, mas você tem na igreja gente que está na janela. E quem está na janela está num ambiente de risco, porque ora ele participa do culto, ora ele se interessa pelo que está fora. Quem está na janela, ora se deleita com a verdade exposta, com a exposição da palavra, ora é atraído pelo que passa lá fora. Essa pessoa da janela, figurativamente, é a pessoa dividida na comunidade. É a pessoa que precisa de ajuda, que outrora estava atenta, sendo alimentada, mas as intempéries da vida, as dificuldades da vida foram trazendo tristeza, angústia,
e aí um abatimento espiritual arrefeceu a fé desta pessoa, e agora ela está lá e não está lá, ela está aqui e não está aqui. Na prática, ela não sabe muito bem aonde está. E aí eu preciso dizer aos irmãos que é muito grave quando alguém se encontra nessa situação, mas muito mais grave do que você ter alguém que se encontra nessa situação de arrefecimento, apreciando o que passa lá fora e tentando se alimentar do que passa no ambiente sagrado, é você perceber que as pessoas não estão vendo isso. Por isso a igreja, irmãos, a igreja saudável é também um lugar de fragilidade. Você tem gente dividida, mas você tem gente dispersa. Você tem gente que não está percebendo que existem outras pessoas divididas. Nós precisamos ser francos. Existem pessoas que muitas vezes não estão observando os que estão fragilizados, marcados. Existem pessoas que tomam decisões tão fundamentalistas que muitas vezes são responsáveis pela fragilidade de outras pessoas. E o fato de uma igreja ser uma igreja saudável não isenta esta igreja de enfrentar esses dramas. Khalil Gibran disse que quando alguém cai, ele nunca cai sozinho. Quando alguém cai, ele cai por causa dos que vão à frente dele, porque as pessoas que estavam à frente deveriam ter removido a pedra, mas não removeram, por isso ele caiu. Mas quem cai também, cai para as pessoas que vêm atrás, porque uma vez caindo, ela já estará declarando a essas pessoas que aquele lugar é um lugar de risco. Então nunca caímos sozinhos. Nunca enfraquecemos sozinhos, nunca desistimos da fé sozinhos. Tem sempre alguém que colocou a pedra de tropeço, tem sempre alguém que não removeu, e tem sempre alguém que não observou a queda do outro. Isso é comunidade, isso é igreja. Por isso, esse texto nos convoca ao reequilíbrio. A consciência de que uma igreja saudável não é uma igreja onde todas as pessoas gozam de plena comunhão com Deus e uns com os outros. Isso é utópico. Igreja é formada por gente. Gente sofre, gente se angustia, gente perde. Nem todos os dias são dias bons. Por isso, conviver igreja é ter a capacidade de que somos frágeis e, uma vez percebendo a nossa debilidade, recorrer àquele que é Senhor de todas as coisas. Terceiro lugar, terceira característica que eu cito: a igreja precisa ser um lugar de restauração. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas caem. Sim, certamente haverão quedas. Não existe nenhuma comunidade, por menor tempo que essa comunidade possua, que não possuam alguns percalços. Pessoas que transitando com ela caíram, desistiram da fé. Isso acontece. Isso aconteceu no colégio apostólico de Jesus. Acontece. O que deve trazer ao nosso coração alegria é a consciência de saber que enquanto existe alguém fragilizado, enquanto existe alguém que não observa o que está fragilizado, enquanto existe alguém numa área de risco e enquanto existem outras pessoas que não estão preocupadas com quem está numa área de risco, existem pessoas como Paulo. Porque caindo aquele jovem, a única saída que as pessoas encontram é o desespero. Elas começam a gritar e em desespero, elas começam a declarar a Paulo que perderam o Eutico. E enquanto todas as pessoas olharam para aquele jovem e disseram, não há vida nele, o apóstolo Paulo desce, abraça, olha para as pessoas e diz, tranquilizem o vosso coração, porque a sua alma está nele. Ah, pastor Danilson, eu não tenho essa autoridade que Paulo tinha. Tem sim. Porque existe uma multidão de gente desacreditando de outras pessoas.
Mas Deus chamou você para exercer a influência de Paulo na vida dessas pessoas. Tem uma porção de gente dizendo: não há mais vida, não há mais ministério, não há mais oportunidade, não há como restaurar, não há como alternar, não há como mudar, não há como melhorar. Tem uma porção de gente dizendo: o que resta é morte e sepultamento. Mas você pode ser Paulo na vida desta pessoa, abraçar essa pessoa e dizer: ainda há vida. A alma está aí. O abraço de Paulo foi o vetor necessário para a transmissão de vida na existência do Eutico. Deus deseja usar o seu abraço. Igreja saudável é a igreja que abraça como Paulo abraça. Quando todas as pessoas declaram não há mais vida, uma igreja saudável vai olhar e vai dizer: sim, tem vida sim. Quando todas as pessoas dizem essa prática é uma prática inadequada e nós jamais admitiremos esta prática em determinado lugar, a igreja saudável vai dizer: nós cremos na restauração de Deus e cremos que o tempo e a graça de Deus mudará a trajetória. Esta prática, ela será aniquilada, porque o próprio Deus vai esquecê-la, vai desistir de olhar para esta prática, porque o sangue de Jesus pode purificar o homem de todo o pecado. E aí se estabelece a saúde da igreja, porque tem Paulo para abraçar. Tem muita gente para criticar e declarar morte, mas ainda tem Paulos que abraçam e dizem: tem vida. E o quarto e último lugar, a quarta e última característica que eu quero chamar-lhes a atenção é que a igreja precisa ser um lugar de conhecimento. Observe que um milagre extraordinário acontece, um menino ressuscita. E o que acontece quando o menino ressuscita? A igreja em Troade não fica anunciando aos quatro ventos que um milagre aconteceu, porque o milagre não deve ter a centralidade do culto. Se você vai a um templo porque espera receber o milagre de Deus, você não está entendendo o que é ser igreja. Nós não estamos no templo porque queremos receber o milagre de Deus, porque o culto não existe para que milagres se estabeleçam. E a prova está nesse versículo, nesse texto. No trecho da palavra que lemos, um milagre acontece. A Escritura diz que depois do milagre acontecido, Paulo volta e prega de novo a palavra e eles escutam até alvorecer. Até o dia amanhecer, o apóstolo Paulo está pregando a palavra de Deus e eles estão atentos. Porque a igreja saudável é uma igreja que produz conhecimento bíblico. Igreja saudável é uma igreja alinhada com um projeto de amar a Escritura e viver em conformidade com a Escritura. Igreja saudável é uma igreja que com responsabilidade interpreta os sinais de Deus na Escritura Sagrada e busca imprimir as marcas de Deus na vida das pessoas, mas sempre olhando para a Escritura. Igreja saudável, irmãos, não é igreja que possui movimentos estranhos, extraordinários. Igreja saudável não é igreja que dá muita ênfase à cura e pouca ênfase à Escritura, muita ênfase ao louvor e pouca ênfase à Escritura. Igreja saudável é uma igreja que canta a Escritura, que prega a Escritura, que acolhe conforme a Escritura, que ama conforme a Escritura, que tudo que faz balizado pela Escritura Sagrada. Assim, nós encontraremos o nosso Deus. Não esqueçam disso. O que nós precisamos é, olhando para a Escritura Sagrada, buscar saber o que Deus diz. Uma certa senhora procurou Calbart e disse: Calbart, um dia vi você pregando sobre o Deus da sarça, e eu queria lhe fazer uma pergunta. Você acredita que Deus falou mesmo da sarça? Calbart olhou para aquela mulher e disse: bem, se Deus falou ou se Ele não falou, não importa muito. O que importa é o que Ele falou. Calbart está dizendo para aquela mulher: você está preocupado em apresentar uma prova inconteste, se uma sarça pode falar ou não? Eu estou dizendo para você que você deveria se preocupar em ouvir a voz, em ouvir o conselho e obedecer o conselho. Portanto, irmãos, nessa noite nós precisamos compreender esta verdade. Ela é uma verdade que traz clareza ao nosso coração. Importa-nos ouvir a voz de Deus, conhecer a voz de Deus
e aplicá-la nas nossas vidas, e não comprovar se é ou se não é. Porque, irmãos, quando a voz é de Deus, nenhuma dúvida se instaura no nosso coração. Se essa mulher procurou Calbart para perguntar, é porque certamente ela não compreendia a voz de Deus. Se nós temos entendimento, se aquilo que estamos ouvindo é a voz de Deus, nosso coração aquece, como o coração dos discípulos a caminho de Emaús. E aí nunca esqueça disso. O nosso Deus, irmãos, como disse o grande C.S. Lewis, ele é como um sol. Mas como um sol por quê? Porque ninguém tem possibilidades de olhar diretamente para o sol. Mas é a partir do sol que nós olhamos todas as demais coisas. Você não tem capacidade de olhar diretamente para Deus, porque ninguém pode vê-lo e permanecer vivo. Mas é a partir da Escritura Sagrada e da presença de Deus que nós teremos luz para olhar todas as demais coisas da existência. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, busquemos uma igreja saudável. Deus abençoe os meus irmãos. Vamos louvar a Deus com mais 2 hinos e já já estaremos fazendo a oração final e concluindo este momento abençoador. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência,
Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar. Meus queridos irmãos, eu gostaria de nessa noite trazer-lhes uma palavra de gratidão aos nossos convidados, Caio, que esteve aqui apresentando esses lindos louvores com essa bela voz,
Saulo na batera, né? Nosso querido Danilo, que também participou conosco, nos abençoando. João Paulo e Tibério são nossos. E é uma grande honra e uma alegria estar, irmãos, aqui apresentando tanta qualidade musical. Nós somos muito abençoados nesta noite. Foram louvores inspirados. E eu queria fazer menção aqui da equipe que está conosco: Lino, Valmir, Deviley, Sam, José, o nosso querido Henrique, irmã Francisca. São os irmãos que estão atuantes e trabalhando para que nós tenhamos qualidade. Eles chegaram muito cedo e eu não poderia encerrar essa noite sem fazer referência a esses gigantes que estão trabalhando, irmãos, incansavelmente, para que nós possamos ser abençoados. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conectados nesta programação. Nós queremos anunciar-lhes que essa semana nós teremos, na próxima sexta-feira, mais uma edição do programa Conexão. Estaremos conversando sobre mercado de trabalho. Vai ser um tema interessante, pertinente, e vai ser um tempo importantíssimo para o diálogo. E também estaremos muito em breve, nossa diretoria, pastor presidente Antônio José Azevedo Pereira, juntamente com todos os líderes setoriais e líderes de setor, estão trabalhando para que nós possamos, irmãos, nos preparar para o momento do retorno. Em tempo, nós estaremos transmitindo aos irmãos todas as diretrizes necessárias. Deus abençoe a todas as famílias que participaram deste momento e Deus possa trazer sobre todos vocês um tempo de vida e um tempo de paz. Em oração, eu quero concluir este momento e nós estaremos ainda cantando mais um louvor para alegrar a sua casa e para trazer esperança e alento àqueles que estão sofrendo dias difíceis. Pai bendito e amado, obrigado por teu amor e pela tua misericórdia. Deste-nos oportunidade de mais uma vez expressar a tua vida. Pedimos-te que o teu Filho Jesus Cristo possa, ó Deus, cumprir o propósito proposto pela palavra. Nossa missão é apenas tocar, cantar, pregar, anunciar a tua, Senhor. É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Basta apenas uma palavra dentre os muitos louvores e a ministração para que o teu Espírito possa, compungindo o coração, trazer-lhe a consciência de que ele precisa se arrepender dos seus pecados. Por isso rogamos-te, ó Deus, que o Senhor possa trazer salvação por esse instrumento, que vidas possam ser libertas e que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, possa inundar de esperança o coração dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, oramos-te e em fé e celebração te agradecemos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos os lares e que nós possamos seguir avantes na presença de Deus. Nós vivemos dias difíceis, mas a nossa esperança é além do Rio Azul. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais.
as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais.